Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e quem está aqui comigo hoje é o Daniel. Olá, Daniel, tudo bom? Pessoal, nós vamos falar de uma aula hoje muito interessante sobre o sistema circulatório, como funciona esse sistema tão importante para o nosso organismo. Essa aula é dedicada então ao 8º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de reconhecer que o sangue é composto por elementos figurados e principalmente de água, né, onde se encontram dissolvidos materiais nutritivos residuais metabólicos. Então vamos lá. O coração, né? O que o coração, os vasos e o sangue têm a ver com a nossa vida? Eu vou começar com essa pergunta. O que tem a ver o coração com a vida que a gente tem? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar ou sabem disso. Se o coração para, a gente morre, né? Assim como o cérebro, nós vamos ter vários órgãos que são vitais. O que é órgão vital? É aquilo que se ele parar, não tem mais vida. Pode, né, ter alguns recursos, a pessoa pode ver inserida em alguma máquina, até receber um transplante, mas é um tempo mais limitado. Então, o coração, ele tem um papel fundamental na nossa vida, no nosso organismo de forma geral, porque é ele quem leva o sangue, ele quem bombeia, é a nossa máquina central que vai bombear o sangue, levando todos os nutrientes e também o oxigênio para as células do corpo, seja aqui na cabeça, seja lá na ponta do pé, mas também é ele quem vai trazer, retirar o gás carbônico e as excretas das células, os produtos dos resíduos metabólicos, depois que a célula funcionou, completou sua ação vital, ela libera alguns produtos. Esses produtos são então encaminhados para o rim, né, para ser filtrado, ou então para o pulmão, para que ocorra a troca gasosa, né, oxigênio, gás carbônico. Mas essa parte de oxigênio e gás carbônico e o sistema circulatório a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, aqui eu trouxe para vocês uma representação do sistema cardiovascular, que é o sistema que envolve o coração e todos os vasos sanguíneos que formam o nosso corpo. Então, a gente tem o coração como órgão central e dele partem, né, as artérias e chegam às veias, vocês vão entender já já porque que partem a artéria e chega a veia, levando e trazendo sangue para todo o corpo. Então, nosso corpo é altamente vascularizado, né, dos pés à cabeça literalmente. A gente tem uma parte que vai passar aqui nos rins para que ocorra o processo de filtração do sangue e aqui nos pulmões, onde vai ocorrer a troca gasosa. Então, o sangue vai entrar lá, libera o gás carbônico e traz de volta o oxigênio. Então, esse sistema todo aqui é chamado de sistema cardiovascular. Bom, qual que é o caminho que o sangue percorre, então? De onde ele sai? Por onde ele passa, qual que é o caminho que ele faz e o que compõe esse sangue? Vamos lá. Eu trouxe um esquema aqui para vocês, deixa eu pegar minha caneta, para a gente poder acompanhar. Nós temos aqui um coração. O nosso coração é formado por 4 cavidades. Nós temos átrio direito e esquerdo e a parte de baixo, ventrículo direito e esquerdo. O lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo. O de cima, né, átrio e ventrículo se comunicam, mas um lado não comunica com o outro lado. São separados, né, por uma parede. Não tem comunicação. Por que que não pode ter? Porque não pode ter mistura dos sangues. O que acontece aqui? O sangue, ele sai do coração, então tá aqui, ó. Ele sai do coração por meio das artérias. Ele só sai por meio de artéria. Por quê? Quando o sangue é bombeado,
tem uma pressão sanguínea muito forte. Então, a artéria, ela possui uma parede grossa, muscular, resistente. Eu costumo fazer uma analogia com os meus alunos da mangueira do jardim, que a gente água, né, as plantas, com a mangueira do caminhão do Corpo de Bombeiros. É totalmente diferente a estrutura dessa mangueira. Então, pensa, a artéria é como se fosse a mangueira do caminhão do Corpo de Bombeiros. Ela é resistente, ela tem uma fibra, porque a pressão da água que sai ali é muito forte. A mesma coisa acontece no coração. Quando ele bombeia o sangue, a artéria precisa ser resistente para aguentar aquela pressão que vai passar nessa região. Então, o sangue sai, né, do ventrículo esquerdo, passa para a artéria e da artéria ele circula aqui no corpo, beleza? Vai chegar em todas as partes do corpo, inclusive lá no dedão do seu pé. Chegou lá, essa artéria, ela vai se ramificar, vai formar arteríolas, né, menores e dar origem depois aos capilares sanguíneos, que são ainda mais fininhos, são estruturas, vasos sanguíneos bem pequenos, bem finos, que permite a troca de nutrientes e oxigênio dentro desse tecido. Então, as hemácias vão carregar o oxigênio, né, e o gás carbônico, e aí chega lá no tecido, ocorre a troca tanto de oxigênio com gás carbônico, como também dos nutrientes que as células precisam. Então, lá no sistema digestório, ele passa, o sangue passa, carrega os nutrientes, leva para todo o corpo. Beleza. A célula usou esses nutrientes, né? O tecido tá lá, usou todos os nutrientes, a mitocôndria utilizou na respiração o oxigênio, libera, então, gás carbônico e as excretas dos metabólitos, que são produtos do funcionamento celular. Libera, então, esse material no sangue novamente. E aí ele cai nos capilares sanguíneos, mas ele vai fazer um caminho agora por meio das veias. Os capilares vão dar origem às vênulas e as vênulas vão dar origem às veias. As veias são vasos menos calibrosos, um pouco mais finos, mas ainda assim mais resistentes do que os capilares. E além disso, as veias possuem válvulas que não permitem um refluxo sanguíneo. Então, essas válvulas, à medida que o sangue passa, ela faz assim, ela vai empurrando, tem um fluxo que o sangue faz, né? Ele percorre, ele vai sempre num sentido. Para que o sangue não volte, a veia tem essa válvula que vai empurrando esse sangue para cima, para que ele faça, então, o caminho de volta e chegue novamente até o coração. Só que aí, chegou aqui no coração, esse sangue que foi rico em oxigênio. O sangue que está voltando está rico em CO2. Ou seja, CO2 não pode ficar no meu corpo. Ele é tóxico para a gente, né? O que vai acontecer? Ele vai chegar aqui no coração, então ele chega por meio da veia cava, entra no átrio direito, do átrio direito ele passa então para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai passar lá pro pulmão. O que ele vai fazer no pulmão, professora? Ele vai trocar os gases. Vai pegar oxigênio, que a gente, inspira, mandou lá para dentro, e quando eu expiro, eu estou liberando o CO2. Se você não assistiu a aula de sistema respiratório, corre lá no YouTube que lá tem a aula de sistema respiratório, que eu já falei disso tudo, dessas trocas gasosas. Então, nesse processo, ocorre a troca gasosa, que está acontecendo lá nos alvéolos, lá dentro do pulmão. Ótimo! Liberou o gás carbônico, vai voltar para cá, oxigênio. E aí ele volta de novo para o coração. Quando ele volta para o coração, ele volta por meio de uma veia. Por quê? Para sair, sai por meio da artéria. Mas para voltar, ele volta por meio de veias. Então, ele entra aqui para a gente novamente,
no átrio esquerdo. Então, o caminho que ele percorreu foi átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria circulou no corpo, levou nutriente, oxigênio, teve a troca no tecido, ele volta para o coração por meio das veias, chega no coração do lado direito, entra no átrio direito por meio das veias cavas superiores e inferiores, passa para o ventrículo direito, do ventrículo ele vai lá para o pulmão para fazer troca gasosa. Quando ele sai aqui, ó, ele sai por meio de uma artéria, que é a artéria pulmonar, vai circular lá no pulmão, houve a troca gasosa, ele volta então para o coração. Esse é o caminho que o sangue percorre para circular e levar todos os nutrientes e todo o oxigênio. Se você embolou o meio de campo aí, assista novamente, vai pausando a aula, pega o caderno, anota com calma, faz um esquema com setinhas que vocês conseguem analisar direitinho qual que é o caminho que o sangue vai então percorrer para chegar em todo o nosso corpo, ok? Vamos dar sequência aqui. E o que forma esse sangue? Pensa aí, olhem para essa imagem aqui e me fale, o que está formando esse sangue? Nós temos aqui um aumento, né? É uma representação, não é uma figura real, dos compostos que tem dentro desse sangue. Então, nós vamos ter, quando eu pego, faço a coleta, sabe quando a gente vai no laboratório e coleta o sangue, coloca num frasquinho? Se eu centrifugo, né, se eu coloco num movimento giratório de grande rotação, eu vou ter os elementos figurados, que a gente chama as células, descendo, porque elas são mais densas, e o líquido, né, que é o que forma o plasma, basicamente água e proteínas, vão ficar aqui na parte de cima, é um líquido meio amarelado. Então, eu tenho no sangue, 60% do que forma esse sangue é plasma, é água. Água, proteínas, eletrólitos e outros elementos. E aí eu vou ter aqui também, ó, tá bem pequenininho, vou pegar o preto, os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, linfócitos, leucócitos, linfócitos B, linfócito T, que estão presentes aqui no sangue também. Abaixo, toda essa parte vermelha aqui, ó, eu vou ter a formação dos glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias. São elas responsáveis por carregar o oxigênio e transportar ele por todo o corpo. Então, se eu analiso, né, num microscópio, eu vou ver uma imagem parecida com essa daqui, onde eu tenho em vermelho as células hemácias. As hemácias não possuem núcleo, tá, gente? Ela passa por um processo na qual o núcleo é excluído. Então, é como se ela fosse um vestígio celular. São células achatadas, anucleadas. Vermelhinhas por causa da presença do ferro, que estão lá nas hemácias, que carregam, então, o oxigênio. Eu tenho as hemácias em maior quantidade de células, né? Então, os elementos figurados, o que eu mais tenho é hemácia. Aí eu vou ter as células brancas, que são as células de defesa. Os leucócitos, aqui eu tenho um neutrófilo, ó, trilobulado, ele tem o núcleo dividido em 3 partes. É assim que a gente consegue identificar ele no microscópico. A gente tem um linfócito, na qual, olha o núcleo dele gigante, aqui, ocupando mais da metade da célula. A gente tem os monócitos, que são precursores de células B, são células maiores. Os eosinófilos, que possuem o núcleo bilobulado. E aqui, ó, um basófilo, que também é uma célula de defesa. Então, esses são todos os elementos figurados. Ah, não, estou esquecendo aqui, ó, das plaquetas, extremamente importantes no processo de
coagulação sanguínea, né? Então, elas participam da cicatrização e coagulação sanguínea. Elas aglomeram, formam um coágulozinho para poder tampar e estancar o sangue. Bom, pessoal, então, essa é a formação do sangue. O sangue é composto por água, né? Plasma, que vai ter água, eletrólitos, proteínas, glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, e os glóbulos vermelhos, que estão em maior quantidade, que são as hemácias que carregam para a gente oxigênio. Então, beleza. Vocês sabem qual que é a importância, né, que o coração tem para a nossa vida? Por que ele é tão importante assim? O coração, ele é um órgão muscular na qual vai bombear todo o sangue e levar todos os nutrientes para as diferentes partes do corpo. Então, ele funciona como uma máquina, uma bomba central, que vai levar tudo o que o corpo precisa, mas ele também vai trazer de volta, né? Ele vai levar tanto para o rim para filtrar, quanto para o pulmão para que ocorra a troca gasosa. Então, ocorre uma integração entre os sistemas. Um não funciona sem o outro. Se um para, né, o outro automaticamente vai ser prejudicado. Então, se o sistema circulatório, se o coração parar de bombear o sangue, o pulmão, ele vai parar de fazer troca, o rim vai também parar. Ou se um desses outros dois para, o coração pode ser afetado por causa disso também. Bom, vamos ver se a gente conseguiu entender tudo o que eu falei aqui? Vamos testar os nossos conhecimentos por meio de uma atividade. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos distintos: as artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta. Atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado. É isso mesmo, gente? Elas atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado? Não. A artéria que sai do coração e vai lá para o pulmão, ela está rica em CO2. Então, a aqui está incorreta. Atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico? Também não, porque ela sai do pulmão, passa lá no átrio esquerdo, ventrículo direito e vai para todo o corpo levar o quê? Oxigênio. Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo? Exatamente. Ela sempre vai levar, então todo vaso que sai do coração é uma artéria. Então a resposta correta é a letra C. Vamos para a próxima. Ah, tá aqui, eu até coloquei um esqueminha aqui para vocês verem, ó. Todo vaso que sai do coração é uma artéria. Aqui a gente tem a artéria pulmonar e um vaso que sai levando o sangue para todo o corpo é a artéria aorta. Então, são os dois vasos responsáveis por levar o sangue do coração para todas as outras partes. E quando chega por meio da veia, aqui ó, veia cava, superior e inferior. E tem a veia pulmonar também, que aqui eu acho que não está, tá representada aqui ó. Veias pulmonares que vão chegar com sangue lá do pulmão, ok? Então, resposta correta aí, letra C. Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo. Temos outra atividade. Os capilares são os vasos sanguíneos que permitem por difusão as trocas de substâncias como nutrientes, excretas e gases entre o sangue e as células. Essa troca de substância é favorecida pela seguinte característica dos capilares. É formado por uma camada tecidual única. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês verem, ó. Aqui a gente tem o desenho de uma veia. Então, nós temos uma camada aqui, ó, essa camada vermelha é músculo. Aqui a artéria, com uma camada muscular muito maior. E aqui um capilar. O capilar, gente, ele é formado somente por uma única camada de célula, para permitir com que a troca entre o sangue e o tecido seja muito melhor, seja muito mais rápida. Então, facilita essa troca. Então, a resposta correta aqui dessa questão seria também a letra A, que é a camada tecidual única, ok? Ele não possui presença de válvulas, porque válvula a gente vê nas veias. Túnica muscular desenvolvida também não, porque isso é característica das artérias. Capacidade de contração intensa também não, porque isso também é característica de artéria
e veia. Então, resposta correta, letra A, ok? Pessoal, então hoje nós vimos a composição do sistema circulatório e os tipos de circulação que nós temos. As nossas referências estão aqui, caso vocês queiram analisar, né, e precisar consultar. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente no nosso Tira Dúvidas. Estamos aqui para poder responder todas as dúvidas de vocês. Toda quinta-feira é só mandar que a gente responde. Muito obrigada pela sua companhia. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.